for array, o que é ligação, para que a gente usa, né, a ligação for array e a two-way? Por exemplo, em corredores, em pontos muito grandes, né, onde você tem uma lâmpada ou uma série de lâmpadas. E qual que é o lance? Você vai acender ela aqui e você vai apagar ela do outro lado. Por exemplo, uma escada. Você acende a luz antes de subir e quando você chegar lá em cima vai ter outro interruptor e você desliga a luz lá também. Sem você precisar descer a escada, apagar a luz, ou então você subir lá para você poder acender a iluminação, né? E isso vai para corredores, para várias coisas. Aqui a gente vai fazer a ligação primeiro do two-way, para vocês entenderem como funciona. Aqui a gente tem a fase de união, a fase, ela vai sair daqui e vai vir aqui no meio da nossa tomada, né? Daqui sai dois cabos paralelos para o outro interruptor, tá? O outro interruptor. Aqui sai o último cabo que vai para a lâmpada, tá? Essa daqui é a ligação básica, tá? Bem óbvia, só que como ele funciona aqui dentro? Como ele funciona aqui dentro, essa troca de quando eu acender aqui, quando eu apertar esse acende, quando eu apertar esse apaga, ou quando eu acender, apertar esse acende e quando eu apertar aquele lá apaga. Aqui dentro ele vai funcionar dessa forma, como se fosse uma chave, né? A chave para cima, apertei, tá? Tem dois cabos aqui também. Só a gente seguir o caminho. O que acontece do lado de cá? Esse daqui está pressionado, o de cima. E esse daqui está pressionado a parte de baixo do interruptor, que fica embaixo. Qual que é o grande lance? Vocês conseguem perceber que a corrente ela não vai chegar do outro ponto, ela não vai conseguir percorrer esse circuito porque ele está aberto aqui e ele está aberto aqui. O que acontece? Quando eu aperto do lado de lá para cima, eu fecho o circuito e eu dou continuidade. Quando eu venho para o outro lado, eu aperto o lado de cá para baixo, interruptor, qual que é o lance? Eu abro o circuito novamente e a lâmpada apaga. Circuito, quando estiver fechado aqui, é continuidade de corrente e a lâmpada vai acender. Se o circuito estiver dessa forma aberta, né, não vai ter continuidade de corrente e a nossa lâmpada não vai acender. Esse é o jeito desligado e quando está assim é o jeito ligado. Lá dentro, essa ideia aqui é a explicação interna do funcionamento do circuito. Já esse daqui é o for-array. O for-array, qual que é a diferença do two-array e do for-array? O two-array são dois interruptores, né? O for-array já são três interruptores, né? E a ligação dele é basicamente similar, né? A parte de ligação vem aqui, vai no meio, depois sai os dois paralelos, dois paralelos, depois dois paralelos para cá, e daqui do meio eu saio e vou na lâmpada. A fase ela tem que fazer esse percurso, tá? E como é que funciona aqui dentro? O lance desses dois botões de acionamento das pontas, esse e esse, é a mesma lógica desse. A mesma lógica. O grande lance está no interno, né? No do meio, desculpa, que é o de for-array. A parte interna dele funciona de qual forma? Quando você aperta, ele abre, e quando você aperta para o outro lado, ele fecha. É a mesma ideia. Apertei, abriu. Apertei, fechei.
qual que é o grande lance disso? Ou seja, aqui a chave vai ou ficar desta forma, ou vai ficar desta forma. Ou ele vai estar cruzado, ou ele vai estar reto. Cruzado ou reto. De acordo com como você apertou ali o acionamento do interruptor. Tá? E qual que é o grande lance? O grande lance é a mesma lógica dessa daqui. Se os meus dois da ponta estão com ligações que façam continuidade e o do meio também vai ser de acordo com os das bordas, é a mesma lógica. Quando ele der continuidade de corrente, ele vai acionar. Quando ele não der continuidade de corrente, ele não vai acionar. É a mesma lógica. A diferença é só o funcionamento interno do interruptor do meio, que o funcionamento dele é cruzado. Para a gente colocar essa ligação aqui 220, a gente tem que colocar por norma, né? Por norma. Né? A gente vai fazer essa ligação aqui em 127. Só que a gente pode, para fazer em 220, a gente tem que usar um relé de impulso ou um interruptor bipolar para dar uma outra saída para essa situação. Mas o ideal mesmo é usar um relé de impulso. Usar um relé de impulso se for 220. No geral, essa ligação aqui vai ser 127, esse esquema de ligação. E essa daqui é a parte de iluminação. Então, segundo a norma também, a ligação, a bitola do cabo tem que ser de 1,5 milímetros em diante, né? 1,5 milímetros para cima, 2,5 para cima, para baixo. Então é isso, galera. Mais um vídeo aí sobre four-way, two-way. Então é isso. Eu dei uma mudada também na caneta. Percebi que o pessoal tinha falado e a outra caneta acabou de estar ficando muito clara para vocês no vídeo. Para mim não, mas no